Esperar um pouquinho o nosso irmão, Reverendo Augusto, tá de volta aqui com a gente. Foi um grande prazer, é um grande prazer estar com o nosso irmão no nosso meio. Dezão, Marta, Thaís, Ellen, pessoal aí, bênção ter vocês aqui com a gente. Vera, minha irmã, Augusto entrou aí. Rapidamente a gente vai trazer aqui algumas considerações finais. Augusto, assim, Opa. só te falar, rapaz, eu fiz uma live com a Esli aqui, que a gente começou outra, acabou Também, uma, a gente também começou vem outra. todo tipo de gente pra cá, né? Rapaz, a gente começou depois, né? Vamos fazer isso Gente contigo, boa não. demais aí. Esli é o servo do Senhor, rapaz. Olha só, eu queria que você indicasse alguns livros. Você falou de um livro aí muito interessante, que é o Família da Aliança. Eu vou trabalhar com esse livro aqui na igreja, logo, logo. Eu amo esse Van Grone, que é a esposa, né? É interessante que os dois escrevem juntos esse livro, é algo muito extraordinário. É verdade. Eu vou aplicar na igreja. Eu queria que você me falasse de alguns outros livros aí, indicasse alguns outros livros aí para a igreja, para a gente... Tem um livrinho que eu sempre uso lá na igreja com os casais, quando eles estão procurando casamento, porque não é tão extenso, sabe? É muito fácil de encontrar. Às vezes ele vende até numa publicação que foi... essas publicações pequenininhas de bolso, que é do Jay Adams, A Vida Cristã no Lar. Inclusive, Esse nós livro temos é... biblioteca, viu, gente? Esse livro, se você quiser, já pode ir lá no Rodrigo, comprar esse Isso. livro. Tem lá, Editora Fiel. Muito Esse bom. livro é fantástico, fantástico Muito mesmo. bom. Vale muito a Muito pena. bom. Vai falar sobre comunicação no casamento, sobre os Bom. papéis, fala sobre mulheres solteiras, né? Muito. Para quem quer aprender um pouco sobre esse assunto, vale muito a pena. Outro livro Isso. também é a Família, a Bíblia e Sua Família, do Augusto Nicodemos. É um bom livro. Vivendo para a Glória de Deus, Joel Bick. A Família na Igreja, também, de Joel Bick. Para mulheres, ele está me dando uma aqui, tá? A gente tem uma aqui. A Graça que Vem do Lar, de Susan Hunt. É da editora Que é Cultura editora? Cristã. Cultura Cristã. Cultura Cristã. Deixa eu estar dando uma olhada aqui na minha monografia também. Tem muita coisa Para ver a aí. bibliografia. É porque tem muita coisa em inglês. Muita, muita. Aí é complicado. Deixa eu ver aqui se eu consigo mais alguma coisa. Família da Aliança eu já falei, né? Já. Esse é o clássico, né? Não pode faltar. Van Groningen é a esposa. Se você por acaso tiver acesso à língua inglesa e quiser um livro sobre namoro, que eu nunca vi um negócio tão difícil, é um livro sobre namoro, né? Namoro cristão. Verdade. Em inglês a gente tem um de Richard Phillips, que é Holding Hands, Holding Hearts. Segurando mãos, segurando corações. Se você tem essa possibilidade, leia esse. Se não, tem um Douglas... Richard Phillips. Esse texto é fantástico. Mas, em português, eu estou inclusive trabalhando com o jovem lá da igreja, Sua Filha em Casamento, Douglas Wilson, daquela sériezinha dele, que Muito bom. foi editada pelos puritanos, né? Casamento Reformado. Casamento também. Reformado. Tem muito livro, bom. muito livro bom nessa área. A gente tá de mudança, né? Então, boa parte da minha biblioteca, 99%, tá tudo encaixotado ali. Então, eu não tenho nem como mostrar a vocês. Mas você está de mudança? Você está saindo? não, dentro da cidade, dentro da cidade. Não, só sair daqui se Deus mandar. Eu espero que Ele não mande. Eu espero que Ele não mande. É toda mudança só de uma localidade para outra. Aí a gente tá de passagem numa casa aqui. E por isso eu estou sem biblioteca assim, física, usando muito livro e-book, né? Mas esses livros aí, acho que você pegar essa bibliografia, você já vai longe. É verdade. Tem um
esse é em inglês, infelizmente, mas tem um sobre aconselhamento de casais de Kenneth Morris, Marriage Counseling. Esse é um livro fantástico também. É mais difícil de encontrar, mas é uma outra opção. Enfim, irmãos, a gente, se vocês pegarem esses livros aí que eu falei em português, já tem um também, John Piper e Wayne Gruden, Homem e Mulher, da editora Fiel. Um bom livro, bom livro. E é mais fácil você encontrar, né? Acho que essas indicações já... Tem umas traduções também de A.W. Pink, tem um Casamento, o nome é Casamento, de John Piper, muito bom. São muitos livros que tem. Na verdade, Douglas Wilson fala um negócio interessante naquele livro, Reformando o Casamento Reformado. Ele vai dizer o seguinte, que essa evidência de tantos livros nessa área demonstra justamente a falência da família, do casamento. Tantos livros escritos nessa área revelam justamente como a sociedade está carente de uma literatura nessa área. E como o pessoal não lê, né? Porque se tem tanto livro assim e a família continua na situação que está, porque ou não estão lendo, ou estão lendo e não estão praticando. Alguma coisa tem de errado nessa história aí. Ela pegou outra ali. Ela é minha assistente aqui, é minha auxiliadora, idônea. Os poucos que estão disponíveis. Marido Federal. Isso é bem. Muito bom. Penso que é aquela história, né? Fulano é um fulano federal, não é isso, não. Marido federal é marido pactual, viu? Muito bom. É dessa mesma série aqui, né? Sua filha em casamento, marido federal, casamento. Futuros Homens. Esses livros são muito bons para trabalhar na igreja. Fidelidade. Muito bom. Fidelidade é pesado. Pesado. É pesado. É pesado. Mas Você lê e se quebra todo. Augusto, meu irmão, a gente está chegando ao final. Deus abençoe a tua vida. Foi muito bom te ver, te reencontrar, mesmo assim, à distância. A gente está encontrando, na verdade, a gente está encontrando pessoas dentro dessa pandemia, né, usando esse recurso aí, a gente tem conversado. Revendo o pessoal, né? Vendo. E assim, esses encontros aqui, a gente traz essa visão, né? Um bate-papo, a gente dá risada, fala de coisa séria, claro. Claro. Mas a gente também dá muita risada. É bom. É muito bom mesmo. Eu agradeço. Sempre que eu vou pregar nessas lives, né? Você já saiu dessa situação, mas eu tô há 2 meses, acho que 2 meses pregando, olhando para um celular. Você tá doido para sair desse negócio, não, né? Eu disse a ela, eu não aguento essa vida de blogueiro, não. Pastor, blogueiro, assim, não tem que aguentar, não. Surgiu uma pergunta aqui, Monara trouxe uma pergunta aqui que falaram, mostraram aqui no WhatsApp. Mandaram pelo WhatsApp. O que você diz de mulheres que pregam? Parem Abre de pregar. Seu coração. Não, assim... primeiro tem que ter a brincadeira para descontrair um pouco, mas isso é uma coisa muito séria, né? É verdade. Isso requeriria muito tempo para a gente falar e tudo, mas basicamente a resposta é essa mesmo. Não pregue porque Deus não lhe chamou para isso. A questão você pode ter habilidade... Perdão, Augusto. Um irmão colocou aí, assim, na verdade é um questionamento, a gente dá risada, porque assim, é a pergunta simples do reverendo Augusto, mas revela toda uma complexidade, principalmente dentro da igreja, né, de que a gente vive hoje, como foi colocado ali, mulher missionária, né? Então, assim, é complexo O problema é que a gente parte da discussão da prática para a teologia, e não é assim que se faz teologia, né? A gente parte da teologia para a prática. O que é que a Bíblia diz? Ora, nós sempre dizemos que nossa regra de fé e prática é a Escritura. Isso é um princípio da Reforma Protestante. Então, nós teríamos que conseguir alguma base bíblica para qualquer coisa que a gente faz na igreja.
Se não há uma base bíblica, eu não estou falando de versículo, né? O pessoal sempre confunde base bíblica com versículo. Isso Um também não versículo isolado. porque um versículo você não vai conseguir, um versículo só, defender, por exemplo, Trindade, que é da base da nossa fé. Então não estou falando de versículo, mas uma base bíblica, uma teologia. Quem foi o reformado que defendeu a liderança de uma mulher, ou a pregação de uma mulher? Se você me mostrar um reformado que falou sobre isso, que entendemos ali ser a retomada da igreja ali no século XVI. Eu volto, pode ir para os pais da igreja, né? Vá para a época que você for, não tem ninguém defendendo isso, a não ser quando nós chegamos aqui no século XIX para o século XX, com o início do liberalismo, né? Um movimento que surge com a contestação da escritura como regra de fé e prática. Ou seja, você primeiro, para defender essa prática, vai ter que abandonar a Bíblia como regra de fé e prática. Porque esse foi o movimento cronológico na história. Primeiro, o movimento liberal se afastou da base bíblica para depois construir uma teologia em cima, né? Você não tem um movimento que defenda a liderança bíblica com base na história. Eles simplesmente cortam a história e passam a construir uma teologia à parte da história e à parte da escritura também. Então, somente alguém que negue o princípio, né, do sola escritura, da Bíblia como sendo suficiente, né, para toda a questão de fé e de prática na igreja, só quem nega isso pode defender a pregação feminina, porque não há base bíblica para isso. Agora, falando agora para as irmãs que pregam, né, de uma maneira bem séria e respeitosa. É possível e é muito provável que você tenha habilidade, e não só isso, é muito possível, que eu já vi, inclusive, mulheres que pregam melhor do que os pastores. O que, na situação que nós estamos, não é muita coisa. É verdade. Mas o fato de alguém ter habilidade para fazer isso melhor do que o outro, isso não quer dizer que a Bíblia esteja apoiando. Por exemplo, existem grandes oradores que nós poderíamos contratar para pregar a palavra de Deus no próximo domingo. E nós não fazemos isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que somente um ministro ordenado, vocacionado, convertido, é que pode pregar a palavra. Então a questão não é a habilidade. Se você der, né, para um palestrante, para um coaching dessa nossa geração aí, uma Bíblia, explicar mais ou menos o texto para ele, ele faz uma pregação que chora todo mundo no domingo. Então a questão não é a habilidade, a questão é se você tem base bíblica ou não. E na história da igreja nós não temos ninguém que defenda isso, porque biblicamente falando é indefensável, a não ser que você passe a ser do movimento liberal, que eu espero que a irmã não faça. Augusto, na verdade é o seguinte, a gente precisa entender que a experiência não determina a doutrina, mas é a doutrina que determina a experiência. A escritura norteia aquilo que a gente deve viver e como a gente deve experimentar, e não a experiência que vai determinar a teologia ou a doutrina. Uma pergunta que surgiu aí, e eu gostaria que o senhor comentasse também, porque, na verdade, o que existe, quando a gente fala assim, que a mulher não deve pregar, aí fala porque que a mulher não vai evangelizar, a mulher não vai falar de Jesus, a mulher pode pregar para a mãe, a mulher pode pregar para o irmão, a mulher... Não, a questão não é essa. A questão é de uma mulher exercer o papel do pregador dentro da igreja, e pregar dentro da igreja. Numa conversa informal, ao sentar e conversar sobre Cristo, e falar sobre Cristo, é claro que a mulher deve fazer isso. É claro que a mulher deve viver isso. A Escritura não proíbe isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Não nesse caso, não é apenas um direito, é um dever da mulher evangelizar, né? Como qualquer cristão. A questão é o seguinte, se você for partir para os termos que são usados na Escritura, eu não vou citar o termo aqui em grego, que não convém, mas os termos gregos que são tratados na Escritura para definir o que é pregação pública,
são diferentes dos termos gregos que falam sobre pregação privada ou evangelização. Talvez seja a melhor palavra. Uma das palavras é a palavra que dá origem ao termo evangelização em português. Né? A outra tem a ver com instrução, né? Didascalia. Outra que você poderia utilizar também seria testemunho. Tudo isso na escritura, às vezes, esses termos, às vezes, são traduzidos como pregação. Mas eles não são pregação no sentido público, são no sentido privado. Eu entendo que um bom exemplo seja lá em Atos dos Apóstolos, quando Áquila e Priscila chamam Apolo à parte, isso faz toda a diferença, e ensinam a ele com mais precisão os caminhos do Senhor. O que é isso? Apolo era um excelente pregador, mas ele não conhecia ainda com precisão alguns pontos da doutrina a respeito de Cristo. E Áquila e Priscila chamaram ele num canto e ali foram privadamente explicar a respeito daquilo ali. Então até um pastor poderia ser exortado nesses termos, né? Ele está fora da doutrina. Justamente. É evidente isso. E assim, na verdade, a gente encontra alguns exemplos. Por exemplo, a gente pode ver que Timóteo ele foi instruído pela avó e pela mãe, que eram judias, enquanto o pai era grego. Isso nos leva a pensar, por exemplo, a questão do culto familiar. Rapaz, a mãe é uma mulher piedosa, chama os filhos, ora com os filhos, ensina os filhos, mostra o evangelho até mesmo para o marido, que de alguma forma não vive ainda a realidade do evangelho, então pregue para ele. Deixando claro que Timóteo não tinha um pai crente, né? Justo, porque perfeito. Senão era... Deixando claro também essa questão do marido ímpio, né? Porque assim, em nenhum momento a gente concorda com o relacionamento misto, com o casamento misto, mas se você já está casado, se você já está casada com um marido que não é crente, então aproveite o momento e pregue a palavra para ele. Não há exato. É uma... Augusto? É uma ordem bíblica isso aí, com certeza. Oi. É porque travou aqui. Foi. É minha bateria que está indo embora. Tô ouvindo. Então tem 20% ainda. Vamos embora. Eu falei que eu não ia fazer contigo o que aconteceu com a Eslida. Né? Travou, foi o dele? Não, eu passei 50 minutos da outra live. Eu conversando com ele, eu falei que eu não ia fazer contigo o que a gente fez, né? Não foi eu, foi eu e ele conversando e a gente chegou a 50 minutos. Mas olha só, e isso precisa ser bem claro, porque às vezes o que transparece é que, porque você é machista, quer dizer que a mulher tem que ficar agora, não pode falar nada, não pode evangelizar, não pode falar para a mãe, não é essa a realidade. Rapaz, a mulher só não pode fazer uma coisa, ela pode fazer todas as... É uma filha de Eva mesmo, né? Porque é o espírito que a serpente colocou lá no Éden, né? Então Deus botou vocês no jardim e vocês não podem comer de nada do jardim. Não, só não pode pregar. Minha irmã, você pode fazer todo o resto. Você não pode só pregar, liderar a igreja, você não pode. Pronto. Mas você pode ajudar a junta diaconal, você pode acompanhar a visitação quando for conveniente, você pode ajudar na igreja nos diversos trabalhos que a igreja tem. Pode haver reunião das mulheres para orar, para ler livros. Tem tanta coisa que pode ser feita, só não pode pregar. E é justamente isso que essa defesa. E isso também, pastor, talvez seja conveniente falar sobre isso, é uma distorção do papel da igreja em relação à casa. Você perceba que tem muitas mulheres que elas se convertem e elas passam a esquecer da casa e se dedicar completamente à igreja. Viram verdadeiras ativistas, né? Militantes de uma causa ali e acabam gerando problemas dentro de casa. Todo dia, praticamente, tem que estar na igreja para poder estar servindo na obra. E é bom lembrar que o papel da igreja, né, o papel da igreja como instituição, liderar o povo de Deus, as famílias da aliança, né?
organizar para o culto, visitar, né, aconselhar. Tudo isso é papel da igreja, a adoração é papel da igreja. Mas existe um outro papel que é da família, que a igreja não pode entrar, a igreja não pode passar por cima do papel da família. Quando a igreja passa a ter uma sequência de atividades praticamente diárias, você está inevitavelmente passando da sua jurisdição e entrando na jurisdição da casa. É por isso que tem mulher que abandona os serviços de casa porque tem reunião de oração, tem reunião da SAF, no outro dia reunião do coral, no outro dia reunião com o ministério fulano de tal. Então, quer dizer, passa a semana toda na igreja, numa militância louca. Quando ela não vai ser preservada nisso, mas no papel de mãe. Se eu pudesse dar um conselho às nossas irmãs, né, sobre o que é ser uma mulher cheia do Espírito Santo, voltando para o primeiro texto que o pastor leu, né, lá em Efésios 5, 18, que fala sobre não ser cheio não se embriagar, mas ser cheio do Espírito. Logo em seguida vem as orientações, as ordens paulinas a respeito da estrutura da casa, né? Então, ser cheio do Espírito para um homem é amar a mulher como Cristo amou a igreja. Para um filho é se submeter aos seus pais. Para um servo é obedecer ao seu senhor. Para um patrão é tratar bem o seu funcionário como Cristo trata a igreja. E para uma mulher é se submeter ao seu marido. É fazer seu serviço de casa. É cuidar dos filhos. Essa é uma mulher cheia do Espírito. Agora, muitas que vivem num ativismo louco, não fazem aquilo que é primordial, que é cuidar da sua casa, elas pensam que estão se enchendo do Espírito, mas elas estão se esvaziando dele. É verdade. Augusto, um irmão mandou uma pergunta aqui, e eu queria que o senhor comentasse. Acho que a gente já respondeu meio que na conversa, né? Mas eu queria que o senhor, de forma direta, falasse. Ele falou o seguinte, no caso da mulher samaritana, né, que ela foi para casa, depois de ter conversado com Cristo, ela foi e a cidade creu em Cristo. Na verdade, ela não pregou, ela não fez uma pregação em público, foi evangelismo. O texto não falou que ela subiu no púlpito e pregou, né? Justamente. Não tem. Tem texto até melhor para o irmão citar, que era Romanos 16, né, falando sobre um texto lá fala sobre, até algumas traduções falam sobre a diaconisa, né? E o próprio contexto mostra que não havia uma diaconisa no sentido de oficialato, mas simplesmente não é um verbo. Exato, é uma serva. Ela era uma mulher serva. Ela estava exercendo. Mais alguma pergunta aí? Não, na verdade é o seguinte, Monara me mostrou aqui uma questão, e assim, deixar claro que na mulher samaritana, ela não subiu num púlpito dentro de uma sinagoga para pregar dentro de uma igreja daquela época, não teve nada disso, ela saiu falando. Exato. E as mulheres devem fazer isso mesmo, isso é uma ordem. Como a gente falou, não é nem uma opção, é um dever. Seu João falando que foi pelo testemunho dela, justamente. Uma pessoa perguntou aqui, Augusto, é o seguinte, com relação a um marido que não é crente, que não é cristão, que não permite que a mulher vá à igreja de maneira nenhuma ou nunca. O que o senhor responderia sobre isso? É sempre complicado falar sobre casos específicos quando a gente não tem um caso específico, né? Isso teria que ser tratado por um conselho, observando o contexto e tudo. Então, eu preciso deixar claro isso. Isso aqui, eu vou pensar num caso imaginário, né, dessa mulher, mas aí precisava ter realmente um trabalho de conciliar. Veja só, basicamente, a gente tem que entender quais são as referências de autoridade que a gente tem. Por exemplo, quando a gente está passando por uma situação bem difícil hoje, né? O Estado, ele obriga as igrejas a fecharem. Eu não vou entrar no assunto, obviamente, mas eu queria... porque aí era outra live. Mais duas, três. Mas o que a gente teria que refletir é o seguinte, o Estado
Deus deu ao Estado esta autoridade. Esse é o ponto. Porque, geralmente, o que os crentes vão dizer é a Constituição diz. Eu quero lá saber do que a Constituição diz. Eu só sirvo a Constituição se ela estiver debaixo da lei de Deus. Lembre-se, Atos 5, 29. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Deus do que aos homens. Esse é o princípio. A Constituição naquilo ela é bíblica, ela tem muita coisa que a gente deve seguir, porque não confronta com a Escritura. Eu devo me submeter a essa autoridade. Mas sempre que uma autoridade ela diverge de Deus, eu abandono ela na hora, né? Tranquilamente. Então vamos lá. Isso funciona também para casa. Então, por exemplo, até onde vai a autoridade de um pai sobre um filho? É no Senhor. Então, assim, o pai não tem autoridade para fazer qualquer coisa com o filho. Por exemplo, botar o filho para roubar. E o filho vai, porque ele tem que obedecer ao pai. É a obediência cega, absoluta. Não existe um rei soberano, né? Nós somos... A monarquia, ela é um sistema natural, né? Assim como a família natural. E isso a gente vê na nossa própria casa. Por exemplo, ninguém chama sua filha de presidenta. Já viu? Você tem sua filhinha em casa e você diz assim, oh, essa menina é muito linda, é uma presidentinha. Não, a gente chama de princesa. Porque é a monarquia na casa. Existe um rei, existe uma rainha e o principado. Só que esse reinado não é soberano absoluto. Ele é um reinado em Cristo, que é o rei. Eu sou um rei na minha casa, Cristo é o rei. Então aí você pode entender como é que se dá também a relação entre marido e esposa. Se o teu esposo, ele te obriga, né, ou ele te proíbe de ir para a igreja, ele está invadindo a autoridade do Senhor. Do Senhor. E aí você está livre para desobedecer. Justo. Acredito que o apóstolo Paulo trabalha justamente essa questão no capítulo 7, né, do 1 Coríntios. Isso. Está bem claro lá, está bem evidente lá, o Senhor governa. É interessante que um colega nosso, Agil, né, o pastor Agil, colocou no Twitter que importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens, e alguém respondeu lá a ele, né, mas dai a César o que é César. Aí ele colocou embaixo, complete o texto. Faltou a outra parte, né? Justamente. E a Deus o que é de Deus, né? O texto... Que César é esse, né? Rapaz, Deus está acima de César. O que é de César é de César, mas o que é do Senhor é do Senhor. E a gente precisa viver essa realidade. Meu irmão, muito bom. Vamos chegar ao final, senão a gente vai invadir aí o tempo da nossa casa, né? Eu estava toda aqui fora, eu cheguei, estive conversando rapidamente aqui com os meus, a gente ainda vai sentar hoje, a gente ainda vai orar juntos, a gente vai... Samuel Vitalino entrou aí agora, rapaz, agora a gente... Opa aí. Samuel Vitalino está entrando e a gente está saindo. Aí ele vai pensar que foi a presença dele. Abração, Samuel. Samuel é o cara. Mas é isso, rapaz. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. A meninada já entrou aqui bagunçando tudo agora. Agora tem que terminar, não tem jeito. Tá bom. Valeu. Um abraço, Gilberto, pessoal. Um grande abraço, meu irmão. Valeu, meu filho. Deus abençoe e até a próxima. Abraço para todo mundo, viu? Deus abençoe todos. Valeu, abraço. Valeu. Tchau. Tchau.